Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 4 de março de 2020, 10 horas e 36 minutos, 21 graus aqui em São Paulo. E nós estamos nos últimos dias para a coleta dos interessados na imersão técnica Top Traders, pessoal. Vou deixar esse link na descrição do vídeo. Quem tiver interessado, eu recomendo que se inscreva na pré-lista, porque só vai se matricular no dia 9 de março quem estiver na pré-lista. O lançamento vai ser dia 9 de março, na próxima segunda-feira pela manhã, e além de garantir a sua matrícula, você garante um mega desconto. Caso tenha alguma sobra de vaga, lá para quarta, quinta-feira a gente abre para o mercado só para completar a turma. Mas quer fazer o treinamento, entre na pré-lista, garanta a vaga e o mega desconto. Se tiver vaga remanescente, vira lote quarta, quinta-feira e a gente matricula os últimos alunos. Até pela queda recente, a demanda está muito grande, porque o pessoal sabe que tem muita ação interessante, que a gente vai montar uma bela carteira. E outra novidade: quem se matricular já entra no grupo de imediato, 2 dias depois, e aí consegue ver a nossa carteira atual, as mudanças, até chegar na nova carteira na imersão. Ok? E eu peço o seu like também, que você compartilhe o vídeo. E a gente fechou por enquanto nesse cenário turbulento e também na Semana do Trader, que é um evento gratuito que está acontecendo à noite. Teve aula ontem e anteontem, vocês podem assistir aqui no histórico. Aula 1 e aula 2, e vai ter a aula 3 hoje, aula 4 amanhã, e a gente finaliza a Semana do Trader, que é gratuito, no domingo. É só assistir a gente lá no YouTube. Então seu like é importante, compartilhe o vídeo também. Pessoal, nesse momento nós não temos as bolsas americanas abertas, né? Naturalmente temos os futuros americanos subindo, o S&P subindo 2,09, Dow Jones 2,44, Nasdaq subindo 2,05 e a EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, está subindo 2,08 a 39 dólares e 29, subindo 80 centavos de dólar no mercado americano. O que acontece, né? O principal fator para isso tudo, eu até comentei no Telegram, tudo indica que é um avanço do Joe Biden frente ao Sanders. O mercado, acho que tem mais medo do Sanders do que do coronavírus, ou tá pau a pau ali. Então o que diz aqui, ó? Biden vence em 8 estados na super terça. Sanders leva 4, incluindo a Califórnia, que já era esperado, ó. Eleições americanas, né? Vai ser uma das pautas daqui em diante. De janeiro para cá, agora acho que entra realmente nos holofotes. Então o Biden já tem 401 delegados na super terça, Sanders 323, Texas e Maine pendem para ex-VP. Então quer dizer, as eleições americanas elas entram de fato no radar. Sobre o coronavírus na China, a doença está controlada. Ó. A China relatou 119 novos casos de coronavírus e 38 mortes. Caramba, é um número grande, mas bem menor do que a média, que estava 4 ou 5 vezes maior até a semana passada. Vamos ver como é que isso ocorre no Irã, na Coreia do Sul, né, em território americano e principalmente na Itália. Então, falando aqui, por exemplo, né, das bolsas no exterior, nós temos... Lembra aquela minha teoria que quando a coisa começa a virar pela Ásia, vem algo bom no dia seguinte? Bom para quem está comprado, né? Então, mesmo com a queda forte das bolsas americanas ontem, a gente pega aqui, por exemplo, ó, colocar o gráfico diário, né? Ontem o Dow Jones caiu 2,94. No pré-market está recuperando quase tudo, mas ainda conservando o sinal de fundo, que é o martelo, ó. S&P caiu 2,81. Você pega o índice Nasdaq, caiu 2,99. Então 70, 60, em alguns momentos 80% disso está mostrando recuperação no pré-mercado. E a recuperação começou pela China, pelo Japão, pelas bolsas asiáticas. Quando é assim, é uma das teorias da minha metodologia, tende a ser uma sessão altista no dia seguinte. Vamos ver como fecha também, porque ontem devolveu tudo, né?
Então, a Bolsa da China, ontem eu falei na Semana do Trader que eu acreditava que ela conservasse as médias, poderia até abrir em queda, mas que ela conservasse as médias como suporte. E até teve um aluno que falou que eu estava louco e tal, mas aqui está, porque essa barra é muito forte do dia 2 do 3. Aí você pega, por exemplo, o índice DAX da Alemanha, tá realmente tentando montar fundo, ó. Já entrou a banda de Bollinger e o teste agora é na média de 5 e na máxima de ontem. Você vem aqui para o índice FTSE, já tem um sinal de fundo mais forte. Uma mistura de arame com pinça entre os dias 28 e 2 do 3. Ontem, tudo bem, teve uma longa sombra superior, só que a máxima foi mais alta que a véspera e a mínima também. E hoje, mínima mais alta e máxima mais alta, ainda está em funcionamento, fecha depois do almoço aqui no Brasil, mas são sinais de teste da média de 21, o que ainda abriria espaço para continuidade de mais alguns pregões aí de repique. E a Bolsa da China, ela realmente parece que vai acionar um pivô a 3.060 pontos. É isso que parece. O que dizer sobre o EWZ, né, que é ETF brasileiro negociado em Nova York? No pré-mercado está recuperando quase tudo que perdeu ontem. Vamos ver aqui. Bom, o EWZ, a gente tem no semanal uma LTA, uma linha de tendência de alta aqui testada, né? Semana passada fechou acima e essa semana ainda é um candle de indecisão, porque quando a gente tem uma barra assim, tem aquela história da reação, trabalhar na parte alta ou no meio. O que nos parece o EWZ, até colocando um gráfico de 60 minutos, é que houve o recuo para a formação de um pivô. É isso que sugere, né? Então aqui houve um fundo, um topo, um fundo mais alto que o anterior. Como é que eu ligo um fundo mais alto que o anterior? Eu posso colocar uma linha, uma reta. Quando eu tenho um fundo mais alto que o anterior, provavelmente vai abrir subindo, né? Pelo pré-mercado está subindo quase 2%. Vai abrir por aqui, mais ou menos. Tende a caminhar até os 40 dólares com 34, 40 dólares por aqui, né? E realmente acionar o pivô, o que seria uma reversão técnica da movimentação. O VIX no pré-mercado, vou colocar o VIX aqui no diário, né? No pré-mercado está caindo 11%, né? Ele é inversamente proporcional ao movimento das bolsas. A gente tem o DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas. Tem uma reação hoje, mas não é possível. Meu celular toca sempre no momento que eu estou gravando. Então, ele vem aqui cumprindo uma simetria natural, algum repique. O DXY caiu, mas o dólar aqui no Brasil não acompanhou, e a gente tem o USD-BRL, né, que ainda mantém um viés altista sem sinal de topo, que é como se fosse o dólar à vista. Eu trouxe um estudo aqui. Eu não sei até que ponto ele faz sentido de fato, que a gente tem, pessoal. Eu estava até conversando com meu amigo Bizzy, com um amigo meu que opera na Austrália, mas ele opera as bolsas de Londres, com um aluno que opera em Frankfurt, sobre a diferença dos futuros aqui no Brasil, né? Então você pega, principalmente de médio prazo, o dólar e o mini índice, está complicado. Eu estou entrando em contato com todas as plataformas para tentar alinhar isso aí e tal, para a gente ver o motivo, né? Alguns embutem juros, outros não, para a gente chegar num denominador comum, né? Mas no broadcasting específico, a gente tem um canal, né? Ó, um toque, 2 toques, 3 toques, aqui saiu e voltou, quase tocou, outro toque, aqui não chegou, outro toque. E a gente tem o dólar na parte alta de um canal que guia os preços desde outubro de 2018.
né? Pode ser algo novo? Talvez. Talvez. Né? Talvez. E as plataformas também, né, em alguns momentos estão dando problema aqui no Brasil, as garantias, as margens, é um momento realmente turbulento, né? Então não é só você que está com problema nos teus softwares, no home broker da corretora, o mercado realmente está um pouco descontrolado, mas acho que na semana que vem já deve normalizar, imagino eu. E no caso do dólar nova máxima histórica, nós temos uma espécie de alargamento aqui marcado em fúcsia e praticamente desde o dia 27, ó, um retângulo. Então, quando o mercado está na parte alta de um retângulo, se ele romper, seria um sinal altista, mas seria mais natural uma distribuição para um arrefecimento e um movimento corretivo. Isso aí na minha visão. E se a gente pegar um gráfico de 15 minutos, tem um oco, ombro, cabeça, ombro. Então aqui eu tenho um ombro. E hoje eu falei lá no Telegram que eu apostava numa abertura do índice a 107 mil pontos. O Johnny falou 108. A gente apostou um almoço, abriu exatamente a 107.500. Então a gente pode até almoçar, mas ninguém vai pagar almoço para o outro. E onde está a neckline? Eu pego sempre o ponto mais baixo, né? 4.511.500, que é a mínima de hoje. Se perder esse ponto, eu acho que teria a chance de vir pelo menos a 4.460, que foi a mínima de ontem. É uma possibilidade. Aí no caso do dólar. Ok? Falemos então de petróleo, crude oil. WTI. O petróleo também dá indícios aqui que pode formar um pivô. Fez um engolfo, subiu, recuou. Então o rompimento de 48,64 formaria um pivô. E nós temos o Brent. O Brent Crude Oil. Ele veio numa linha de retorno, fez um engolfo. Houve um recuo e o rompimento de 53,86 acionaria um pivô. Quando você fica na dúvida para visualizar o pivô, coloca um gráfico de 30 ou 60 minutos. Ó. Eu tenho um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Dá até para ligar no intraday aqui uma linha de tendência conectando os últimos fundos. E no petróleo dá para traçar inclusive um triângulo, que é uma figura que eu uso bastante quando ela aparece aí. É bastante confiável, coisa e tal. Perfeito? Então tá feito o petróleo. Vamos falar um pouco de criptomoedas? Bitcoin aqui na tela, em dólar. Né? Eu acho que não é ainda um sinal de compra, mas esse Marubuzu é interessante. Eu acho que o rompimento de 9 mil dólares seria um setup importante em criptomoedas. Aí nós temos o Litecoin. Né? O rompimento, no caso, seria aqui de 62.620, um setup. Aí temos o Ether, o Ethereum. Né? É uma figura que parece mais um mastro bandeira aqui. Então eu só compraria acima de 235. E por fim nós temos o Monero. Sempre em dólar, né? Corrigiu forte, onde estaria a compra. Uma compra para guerrilha. Para ganhar 5, 6, 10%, 69 e 461. Talvez uma região um pouco acima da média seria alvo. Falar sobre Via Varejo, VVAR3. A minha esposa na Bolsa de Valores. Pessoal, a Via Varejo, ela já
ficou com cara de topo duplo, fez um retângulo, rompeu e voltou. Ela rompeu o retângulo para cima, rompeu o retângulo para baixo. E agora está em alta, parece que tem uma simetria em V com alvo em 16,64. Como eu falei para vocês, eu reduzi bastante minha posição e a gente mantém aí um pouco menos da metade, seguindo com ativo sem grandes movimentações. Aí falemos então do DI e FNC. DI1F25. Ontem o Banco Central, ele disse que vai acompanhar o caso de coronavírus de perto, mas eu acho que ele não foi tão explícito assim, falando que vai cortar juros, mas o mercado está precificando isso, né, caindo 2,55, então juros para baixo mesmo. Perdeu esse patamar dos 5,920. Foi-se o tempo que o dólar e juros caminhavam alinhados. O IFNC, nós podemos ter um fundo topo, fundo e o rompimento de 12.223 seria um pivô de alta, e pela análise técnica clássica, mercado só reverte de fato se tiver um pivô. Nesse caso a gente pode colocar, deixa eu tomar uma água aqui. Se a gente colocar um gráfico de 60 minutos, além de ter um ombro cabeça-ombro invertido, o retroalimenta essa ideia do pivô. Ponto de acionamento seria 12.223. Interessante, acionaria o pivô e o oco invertido ao mesmo tempo, com alvo aqui em 113 mil. E aí falemos de Petro Vale Bancos. Nós temos aí na tela a Petro 4. A Petro 4, pessoal, ela abre uma ideia, né, um esboço aqui de simetria em V. Seria mais ou menos isso aqui. Ela caiu. É uma ideia, né? Ela começa a esboçar essa possibilidade. É claro que a recuperação, se ela acontecer dessa forma, não vai ser na mesma velocidade da queda, mas ela remeteria a R$ 30,89. Quem sabe? Né? E aí nós temos Vale. Vale 3. Dá essa ideia também da simetria em V. Caiu. É um esboço, né? Quando você tem um esboço é uma possibilidade. Começa a ventilar essa possibilidade. Qual seria o alvo aqui? 53,49. É uma ideia. Aí nós temos os bancos. Antes de banco, vamos falar dos desafios para não esquecer. Cial 3. Cial 3 tem uma ideia de um W com alvo nos R$ 9,03. Se ela romper 7,38, ganha força e o ponto-chave, o eixo do W seria 7,68. Tem esse gap aqui para puxar para cima do eixo do W. E tem a CVC, que assim como a Aurora Cannabis, é coisa para o final desse ano. Ainda não ganha fôlego. A gente falou dela perto dos 30, tá 22. Caiu bem, claro. Mas acho que abre possibilidade. É uma pequena posição, assim como a CB. Se de repente tiver uma liberação federal nos Estados Unidos ou em mais estados, ela pode ganhar corpo, mas por enquanto não está indo. É ativo para tentar dobrar a capital. E tem a Limited Brands, né, que deve subir hoje. Ontem caiu de leve, mas a gente mantém aquela ideia dos 26, 27 dólares como objetivo. Então, falando dos bancos, né, BBAS3. Não fica um V tão claro quanto a Petro e a Vale, mas remete sim a esse ponto 52,36 no caso de uma recuperação. Parece que está consolidando um fundo. Se romper 48 e levar a média, eu acho que a região de 52 é alvo. Aí nós temos BBDC4. Né? No caso de BBDC4, rompendo o gap e a média nos 32, o alvo parece ser R$ 35,00 aqui em cima. Seria praticamente o conceito de recuperação em V. E temos YouTube 4.
Vamos ver se abre ali. Tube 4 veio no fundo de maio do ano passado. Tem um gap aberto lá em cima, perto dos 35. E se for seguir o conceito da simetria em V, que não é tão clara quanto a Petri Vale, remeteria a 35, 36 reais aqui. E deixa eu ver dois ativos que estejam em destaque aí. Bom, primeiro Cyrela. Será que a RBR3 está caindo isso tudo mesmo? Vamos ver aqui no... Bom, Ciri 3, que é um destaque de alta. Você tem que ter 2, 3 plataformas, pessoal, para poder comparar. Ciri 3 está subindo mesmo. O setor imobiliário deu chance de compra nessa queda, né? Fez um martelo dia 28, acionou no intraday 31,24, é compra para guerrilha. E aqui é a média que vai dizer que se o voo é de águia ou galinha, o ativo chega forte por ali. E a RBR3 é uma das ações mais polêmicas que eu vi aí nos últimos tempos. E assim, realmente está caindo isso, né? O ativo entrou aí num momento realmente turbulento, né? A queda de ontem já era já projetava mais baixa, mas acho que ninguém imaginava 25,61, né? Será que a oportunidade de compra? É difícil dizer. Agora, depende se você vem bem aí, de repente quer arriscar meio lote no ativo, pode ser, tem aqui um martelo, rompimento da máxima de hoje, por exemplo, né? Mas é uma queda, a ação simplesmente perdeu 60% do valor, ok? Não tem nenhum sinal, mas de repente por uma compra às cegas pode fazer sentido. Uma compra assimétrica, alguma coisa do gênero, né? Quando o ativo ele cai assim, é absolutamente normal, né? Todo mundo fica tentado a comprar, aquela coisa toda, não é só você. Só que tem que ter um sinal, ou você vai pro pau mesmo e seja o que Deus quiser, compra com desconto. Geralmente volta quando é uma grande empresa, mas nem sempre. Geralmente não é certeza. Ok, pessoal? Então eu vou deixar, como eu comentei novamente, o link da imersão técnica. Últimos dias, o carrinho abre na segunda-feira. Quem não tiver online vai receber os comandos via Telegram e e-mail. Tem 1 ano para assistir, para usar todos os bônus, que é o nosso curso de Prateleiro 360. Vai ter aula bônus para preparar você melhor para o treinamento. Aí eu vou falar da carteira também na aula bônus. Você já vai ter acesso ao grupo desde 1, 2 dias depois da sua matrícula. Vai ficar praticamente aí 1 mês e meio no grupo. E depois é convidado a permanecer para a gente pegar essas oportunidades do momento. Então quem quiser caminhar comigo, se inscreva na pré-lista e faça a matrícula na segunda. Então saúde e paz a todos, pessoal. Um ótimo pregão. Até mais tarde na aula de Semana do Trader. Não vai ter radar porque tem a Semana do Trader hoje e amanhã às 20 horas. As aulas de segunda e de ontem estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube. E domingo tem a aula final também. Então o tema de hoje, os temas que estão disponíveis aí para vocês assistirem, foi da carteira internacional na segunda, da operação pública que foi a Via Varejo dia 3, e hoje eu vou falar do poder dos mini contratos. Amanhã eu vou falar um pouco da performance da imersão de dezembro e vou falar um pouco de carteira de ações no domingo dia 8. Então saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!